Olá, amigos, amigas do Facebook. Eu sou Ernesto Albuquerque, estamos aqui na Cidadania para começar o nosso 60 minutos, já organizando as notícias do dia aí, para que vocês tenham as notícias atualizadas. Teve um atentado, mais um atentado em Nova York. Daqui a pouquinho a gente vai comentar aí as notícias do final de semana e as notícias aqui da cidade, do Brasil e do mundo, aqui no nosso 104.9 e também com a imagem aqui do Facebook e também através da internet, tá ok? Obrigado a Cláudia Quintiliano Videira, já acessou aí, obrigado aí por ter acessado. Estamos aguardando os demais amigos, amigas que costumam acompanhar o nosso programa aí. Final de semana sem futebol, teve meio tranquilo, não é isso? E a gente vai mostrar as notícias políticas, econômicas e dar uma passadinha rápida no esporte aí, né? A gente tem até aqui no estado de São Paulo a seleção aí do Brasileirão. É isso aí. Olha o nosso som já começando e vamos aí ao jornal. Informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 4 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Estou aqui nos estúdios da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, fazendo o resumo das notícias do dia aqui da cidade, Estância Turística de Avaré e também de todo o Brasil e as notícias internacionais. Uma boa tarde a todos nessa segunda-feira, 11 de dezembro, pertinho do Natal. Já estamos chegando para mostrar este resumo dinâmico das notícias do dia. E vamos aos destaques da nossa edição de hoje. Os apoiadores culturais das importantes empresas aqui ao nosso lado. Estaremos mandando um abraço para quem faz aí aniversário no dia de hoje, dia 11 de dezembro. Vamos a Brasília com a EBC e também com a agência Rádio Web, trazendo as informações do dia. O STF tem uma semana agitada com processos aí bastante complicados. Duas operações, uma da Lava Jato, pegando aí, inclusive, auditores da Receita e outra. Isso aconteceu, chamada Operação Baixo Augusta, no estado de São Paulo e na capital paulistana. Também o assessor do Fluminense também foi devidamente pego lá em outras irregularidades. Falaremos também da morte de Eva Todo, com 98 anos, essa artista de teatro e também de cinema e da televisão, que faleceu neste final de semana. Saúde, nós vamos falar sobre a introdução precoce de álcool para crianças, que pode levar a problemas futuros. E também homeopatia, não só para seres humanos, como para a planta também, será um assunto da agência Rádio Web aqui no nosso programa. História hoje, falando da criação do UNICEF, que é o Fundo para a Proteção das Crianças da ONU. Aconteceu no pós-guerra, já que havia muitos órfãos, muitas crianças afetadas pelo absurdo da guerra. Também estaremos mostrando as notícias aqui da cidade, e uma notícia que deixou muita gente com a beira de um ataque de nervos aqui em Avaré nesse final de semana, viu, Titonelli? Bandeiras podem fazer Jô perder o mandato. Matéria aí do jornal A Voz do Vale, e trocas de e-mails, todo mundo divulgou esses e-mails, pessoal baixando o nível, viu? Impressionante. E também o jornal Comarca dizendo que o advogado Marcelo White, consultor da prefeitura, agora ex-consultor, foi transferido para a cadeia de Rio Claro. Foi devidamente preso. Após confessar o homicídio, o homem viaja com a filha pequena e mãe relata o drama que está
pelo qual ele está passando. Entre outras informações, estaremos dizendo também que o Paulo Sidoca, ex-prefeito lá de Arandu, tem aí a determinação de expedição do mandato de prisão contra ele pelo Tribunal de Justiça. A coisa está feia, hein, Tritonelli? Que coisa! Desse jeito, vai faltar vagas aí para políticos da região nos recolhimentos prisionais aqui da nossa região, né? Um abraço a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 9 minutos. Abraço aí para o Dirceu Rosa Góes, também para Juliana Arbex, para Victoria Cortez, para Toninha de Anges, Bruno Oliveira, enfim, todos os amigos que estão acessando aí a nossa página. Amigos e amigas. E tanto por falar em amigos e amigas, temos aniversário hoje da Camila, que é filha do nosso colega lá, o Valdemar, da Unimed, que trabalha conosco, lá na saúde ocupacional. Também os amigos do Face, a Karina Rigotti, o Juninho também aniversaria hoje, a Mariana Miranda Andreata, Hernandina Marques Colela, que foi professora dos meus 3 filhos aí no prezinho, né? Um abração para a Hernandina, inclusive nós já homenageamos a Hernandina lá na Câmara, merecidamente, a nosso ver, né? Também o Valdir Araújo, a Bia Portela, Leila Lucindo, o Paulo Émulo, a Camila que eu falei, Camila Lopes, a Elaine Cristina Gino, Marcelo Lima, que já foi colaborador aqui da Rádio Cidadania, e Armando Poio também, a Lúcia Maria Piedade Novaes. Parabéns aí para todos os amigos, amigas, e nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho nas últimas postagens que fizemos na nossa página aí, enquanto a gente manda um abraço para os amigos apoiadores dos 60 Minutos, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, 3732-1779, 997-611501. Chaves codificadas, abertura residencial e abertura veicular. 24 horas, o Nelson sempre atendendo seus clientes. O DI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, um quarteirão da Santa Casa, segunda a sexta-feira, 3732-3264. Ali tem na corte. Está chegando o final do ano, né? Então, tanto o Congresso quanto a Suprema Corte tem que liberar a sua pauta, né? Vamos ver se eles conseguem fazer os julgamentos previstos. Entre os casos estão recurso apresentado pela defesa do senador do PP pelo estado de Rondônia, Ivo Cassol, contra a condenação que sofreu em 2013 por fraude a licitações. Na mesma sessão, o plenário analisa a ação da Procuradoria-Geral da República para proibir a Polícia Federal de negociar delações premiadas. A pauta ainda prevê análise de pedidos de políticos do PMDB para suspender o andamento da denúncia na qual foram acusados com o presidente Michel Temer por organização criminosa e obstrução de justiça. Mas, segundo Antônio Testa, alguns julgamentos podem ficar para o próximo ano. Há pedidos de vistas, há postergações, há umas filigranas jurídicas que nem sempre favorecem as decisões. Como tem muitas autoridades envolvidas nesses julgamentos e a Suprema Corte tem passado por uma crise também interna muito grande, há uma divisão clara de opinião entre alguns ministros,
é muito provável que não se chegue a uma maioria. E muitos deles podem ser, como disse anteriormente, algum ministro pedir vistas e eles não têm prazo para voltar. Pode ser no ano que vem. O STF também pode analisar nesta semana o pedido de liberdade do empresário Joesley Batista, dono da JIF. A Agência Rádio Web, de Brasília, Paulo Melo. Cidadania FM, 60 minutos. Uma operação deflagrada nesta segunda-feira apura o pagamento de 160 milhões de reais em propinas para acelerar a liberação de créditos tributários do fisco a empresas do grupo JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. A ação é realizada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal. Um auditor fiscal da Receita já foi afastado judicialmente e 8 pessoas físicas e jurídicas tiveram os bens bloqueados por suspeita de envolvimento do esquema. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão são cumpridos na operação, batizada de Baixo Augusta. Eles têm como alvos residências e empresas na capital paulista e nas cidades de Caraguatatuba, Campos do Jordão, Cotia, Lins e Santana do Parnaíba. A investigação teve início a partir do acordo de delação premiada selado com executivos da JBS, um desdobramento da Lava Jato. Os delatores contaram que um auditor fiscal recebeu altas quantias de dinheiro para agilizar ilicitamente a liberação de recursos que a empresa teria a receber da Receita a título de créditos tributários. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Paulo. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h14, este é o 60 Minutos da Rádio Cidadania FM. Um abraço para o Rodrigo Lourenço Rocha, também para o Pedro Cromo, está lá em Piracicaba, né, Pedro Cromo, ou Santa Bárbara do Oeste. Deve ser uma dessas duas cidades. Também o Silvio César, a Bruna Silveira e o Marcelinho Ribeiro, que fez o esporte agora há pouquinho aqui na Cidadania, já clicou também na nossa página aí. Vamos à previsão do clima, vamos ver se o Climatempo acertou a previsão hoje, hein, Titonelli? Esses últimos dias foram trágicos aí em termos de previsão do clima, prevendo chuvas fortes que não aconteceram aqui em nossa cidade. Mas hoje a previsão é que não haverá precipitação pluviométrica, a temperatura estará de máxima 32 graus e a mínima 15 graus, 82 de umidade relativa máxima, 31 de umidade relativa mínima, sol nascendo às 6h23 no horário brasileiro de verão e vai se pôr às 19h55 também no horário brasileiro de verão. Um abraço para a Ilza Antônio Brasil, que gosta de acompanhar a Câmara, avisando a Ilza que hoje tem a última sessão do ano. Hoje não terá a palavra livre, mas a Cidadania estará transmitindo. Tem projetos importantes, principalmente a leitura do relatório da CPI da FANPOP, da qual nós presidimos, juntamente com a relatoria da Mariava Biazon e a participação do Cabo Sérgio, e algumas conclusões importantes serão lidas hoje, todo o relatório. Também a denúncia contra o Cabo Sérgio será lida novamente para justamente ter a votação dentro do devido rito legal. E tem alguns outros projetos também que serão debatidos lá. Então, nós estaremos transmitindo pela Rádio Cidadania e, como a gente faz também, faremos uma conexão aí com o Facebook para que os amigos possam acompanhar com maior comodidade aí. E a Viviane Pancioni também está assistindo às imagens aqui dos estúdios da Cidadania do nosso 60 Minutos. O jornal Sudoeste Paulista traz aqui a novidade, né, que o Instituto Federal de Avaré será o primeiro do estado a ter curso de gastronomia. Parabéns aí ao Sebastião Cruz e o professor Paulo Frederico, que será aí o mestre do curso técnico curso de tecnologia em gastronomia, que tem o objetivo de formar profissional para atuação no mercado de alimentos e bebidas, como cozinhas geral, padarias, confeitarias, entre outras empresas do ramo. Será para o próximo ano, né, 2018, esse novo curso do Instituto Federal. Muito legal aí, e a gente parabeniza o bom trabalho do Instituto Federal. Também o Jornal Sudeste Paulista traz aí advogado exonerado da Prefeitura, é preso pelo Ministério Público Federal. Isso agitou a opinião pública, diz a matéria. A Avaré vai receber R$ 2 milhões para a primeira fase de construção do
Arena Mais. Essa história dessa prioridade já temos comentado aí bastante, né? Eu acho que a Avaré poderia aplicar como era previsto antes na remodelação do mercado municipal e na construção de um centro de eventos, tá? Coincidência ou não, a própria BQM patrocinou o projeto desse centro de eventos e, após o prefeito assumir, ser o prefeito, a gente percebe que parece que os humores da BQM estão mudando de lado, né? E possivelmente a partir do ano que vem a BQM deva ir para Araçatuba, conforme jornais locais mostraram, e a gente já levantou isso já uns 2 meses atrás na Câmara Municipal. Não sei se isso vai acontecer, pode acontecer, mas é uma pena que se isso realmente venha a acontecer. Outro assunto que agitou bastante a cidade nesse final de semana é a Voz do Vale publicando que bandeiras podem fazer Jô perder o mandato. O juiz do Tribunal Regional de São Paulo, Marcelo Gordo, acatou no início da semana uma denúncia de crime eleitoral contra o prefeito Jô Silvestre do PTB. De acordo com o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a denúncia é feita por crime eleitoral, crime contra a fé pública eleitoral e falsidade ideológica. Isso pode complicar a vida aí do prefeito. Inclusive, o jornal traz aí detalhes dessa informação, né? A denúncia foi feita pelo jornalista do Jornal do Goiê, o Wilson Oliveira, em março deste ano, e acabou acatada pela Procuradoria-Geral Eleitoral, que ofereceu denúncia em setembro. De acordo com o jornalista, ele teve acesso à prestação de contas da campanha a prefeito de Jô e apurou a omissão de receitas e despesas. A denúncia de Ogunhê ocorreu porque Jô Silvestre não declarou em sua prestação de contas as bandeiras de campanha compradas de última hora, depois que a Justiça Eleitoral tinha apreendido seus materiais de campanha irregular e de última hora mandou uma empresa confeccionar novos materiais. Todo mundo, eu também me lembro disso, muita gente se lembra desse fato. De acordo com o chefe do cartório eleitoral, de Abaré Michel Assef, caso o prefeito seja condenado apenas por falsidade ideológica, somente ele teria seu mandato cassado. Porém, se a condenação for por causa da rejeição das contas, aí envolve também a vice-prefeita, a Bruna Silvestre, que é do PSB, e a chapa toda estaria cassada. Essa ação não é a primeira dor de cabeça que o Jô Silvestre tem por conta de prestação de contas. Até esse momento, por mais de um ano depois de ter sido eleito, ele ainda não conseguiu ter suas despesas aprovadas pela Justiça Federal. Em novembro de 2016, um mês após as eleições, Pena Júnior rejeitou suas contas por encontrar irregularidades consideradas graves, como até mesmo documentos preenchidos a lápis. Isso não pode, logicamente. O prefeito recorreu em dezembro e aguarda uma decisão do TRE São Paulo. A reportagem do jornal Voz do Vale entrou em contato com a assessoria de imprensa de Jô Silvestre, que afirmou que o prefeito só iria se pronunciar após conhecer o teor da denúncia. Ainda de acordo com a assessoria, até o momento, ele não foi notificado pela Justiça. E houve algumas repercussões aí, exatamente, houve trocas digamos, de afagos entre o prefeito e o jornal Voz do Vale, houve a devida retribuição, inclusive com áudios aí que andam circulando pela internet. Viu? Se eles não sabem, é importante saber que o WhatsApp está fervilhando aí, e conversas assim, e textos também, com palavras um pouquinho pesadas, viu, Tutanelli? Até mal cheirosas, né? No caso, esse jornal não sei do que, né? Entendeu? Então, o nível baixou bastante. E teve gente que tentou fazer a conciliação aí, que são amigos de ambos os lados, tentando conciliar, sendo que o jornal Voz do Vale sempre foi um jornal simpático ao pai de Jô Silvestre, né? E até o próprio jornalista fez afirmações deste porte, né? Um não é o outro, aquela coisa toda, né? Cada um tem a sua luz própria e tudo mais. Enfim, vamos ver como as coisas se acomodam e o que de fato vai ter de decisão, que se realmente o tribunal fizer uma denúncia,
e constatar as irregularidades, o prefeito passa a correr risco efetivamente. A chapa toda ou não, né, dependendo da decisão do tribunal. Próximo, Silvia Pereira Pedroso, que está acessando a nossa página nesse momento. São 13 horas e 23 minutos, vamos direto a Brasília com mais informações. Assessor do time do Fluminense, devidamente preso por uma operação da polícia também lá no Rio de Janeiro. E também mais informações, o Papa está se manifestando que o mundo não deveria ter armas nucleares. Vamos lá. Imprensa da presidência do Fluminense, Arthur Mahmoud, foi preso nesta manhã de segunda-feira, junto com outras pessoas, na operação chamada pela Polícia Civil de Límpidos, que investiga repasses de ingressos de partidas de futebol para torcidas organizadas. Na semana passada, outros integrantes de diretorias de clubes do Rio de Janeiro já foram presos. Estes ingressos eram passados para torcidas organizadas, até mesmo para as que eram proibidas de entrarem em estádios por estarem punidas pelo Ministério Público e também pela polícia. Além de Mahmoud, foram detidos Leandro Schilling, chefe da Impli, empresa responsável pela confecção de ingressos, e Alesson Gabão de Souza, presidente da torcida organizada Raça Fla. A operação começou a investigar a relação entre clubes e torcidas organizadas. A polícia identificou que torcidas banidas dos estádios recebiam regularmente ingressos que eram repassados para cambistas e vendidos a preços altíssimos. A agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Felipe Esboril. Cidadania FM, 60 minutos. O Papa Francisco pediu neste domingo aos líderes mundiais que trabalhem a favor do desarmamento nuclear para proteger os direitos humanos, em particular os de pessoas mais desfavorecidas. Impegnarsi per la tutela della dignità di tutte le persone, in modo particolare di quelle più deboli e svantaggiate, significa anche lavorare con determinazione per costruire un mondo senza armi nucleari. Comprometer-se com a tutela da dignidade de todas as pessoas, de modo particular as mais frágeis e desfavorecidas, significa também trabalhar com determinação para construir um mundo sem armas nucleares, afirmou o Pontífice em sua oração semanal do Ângelus na cidade do Vaticano. E continuou. Abbiamo la libertà, l'intelligenza e la capacità di guidare la tecnologia, di limitare il nostro potere al servizio della pace e del vero progresso. Temos a liberdade, a inteligência e a capacidade de guiar a tecnologia, de limitar o nosso poder a serviço da paz e do progresso verdadeiro, declarou. O Papa Francisco lembrou ainda que nesta terça-feira Paris será sede da cúpula climática Our Planet Summit e disse que o encontro pretende reafirmar o compromisso de combater o fenômeno das mudanças climáticas. Agência Rádio Web, com informações da cidade do Vaticano, Valéria Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 27 minutos. Também conosco aí nós temos o Silvano Porto, abraço para o Silvano, também o Giba Soares, Glaucio Costa,
são amigos aí que estão também conectados conosco. Últimas postagens, nós fizemos uma do Twitter, e uma frase interessante do Marcelo Saldanha. Mundo estranho, juízes com apartamentos próprios recebendo auxílio moradia e trabalhadores com salários de fome pagando aluguel. Não é uma incoerência? Com certeza é, né? Também um abraço aí para a Mar Souza, que também acessou o nosso programa aí, através do Face 1328. Após confessar homicídio, o homem viaja com a filha pequena, inclusive, e mãe relata drama. Uma moradora de Itatinga divulgou na segunda-feira, em um grupo e no perfil dela, de uma rede social, o sumiço da filha de 8 anos. Segundo a moradora, a filha teria sumido após o pai e ex-marido da denunciante ter cometido um homicídio no município e não tê-la informado de que viajaria aí com a própria menina, a própria filha. Conforme registrado na delegacia de Polícia Civil de Itatinga, na madrugada de domingo, um homem de 44 anos foi morto a machadadas por GNC, que é o pai da criança que havia sumido, e confessou o crime. O autor do crime, de 33 anos, se apresentou na delegacia na segunda-feira e confessou ter feito o crime. Ele foi indiciado por homicídio, mas permanece em liberdade. O indiciado informou à Polícia Civil que sairia do município por medo de represália da família. Olha só. E o indiciado informou à Polícia Civil que sairia do município, como eu disse, com medo de alguma represália e que levaria a criança junto com ele. Aí, coisas que aconteceram aí na vizinha cidade de Itatinga. Abraço para o Marcelo Nassif, que está acompanhando pela web aí a nossa programação. Um abraço. O advogado Marcelo White é transferido para a cadeia de Rio Claro, preso em Piraju na terça-feira, 5 de dezembro, pelo GAECO. O agora ex-consultor jurídico da Prefeitura de Avaré, advogado Marcelo Gurjão Silveira White, foi transferido na quarta-feira, dia 6, para a cadeia pública de Rio Claro. Após receber voz de prisão, White foi exonerado do cargo de consultor jurídico da Prefeitura de Avaré. Até então, ele era considerado um dos homens fortes do governo de Jô Silvestre. Denominada Operação Fumaça, a ação do GAECO investiga um esquema que inclui crimes que vão desde extorsão, corrupção passiva, até concussão, que é exigir vantagem indevida. Apesar de ser apresentado à Polícia Civil, White foi ouvido no Fórum de Piraju. Logo após o depoimento, ele foi conduzido à delegacia de Piraju. Por ter ensino superior, o advogado ficou em uma cela diferenciada. Que situação complicada, né? Abraço de Fernando Caran, direto de São Paulo. O Tribunal de Justiça determina a expedição de mandato de prisão de Paulo Sidoca. O Tribunal de Justiça do Estado negou parcialmente o recurso do ex-prefeito de Arandu, Paulo Sérgio Aguerso, conhecido como Paulo Sidoca, e manteve a decisão de primeira instância, além de determinar a imediata expedição de mandado de prisão. A decisão foi proferida na terça-feira, dia 5 de dezembro, e o ex-chefe de executivo lá de Arandu aguarda a expedição do mandado de prisão, que deverá ser emitido pelo Departamento Estadual de Execução Criminal, DECRIM, na terceira região, em Bauru. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por irregularidades ocorridas por meio de fracionamento de licitações. Um abraço para a dona Nilda Argentina Quartucci, que está lá em Buenos Aires, acompanhando as imagens através do nossa página do Face. Vamos, inclusive, já compartilhar aí com a nossa página da Rádio Cidadania FM. Vamos a mais informações? Mais informações direto aí de Brasília. Nós temos apenas uma matéria, viu, Titonelli? A morte de Eva Todo, com 91 anos, ela que trabalhou em teatro, trabalhou em televisão, muitas novelas de televisão, muitos filmes também, e tem uma veia humorística bastante acirrada, né? Vamos então a essa matéria falando aí do falecimento da artista Eva Todo. A atriz Eva Todo, de 98 anos, morreu na manhã deste domingo no Rio de Janeiro, vítima de pneumonia.
Com mais de 80 anos de carreira no teatro e na TV, se despediu das telas em 2012, na novela Salve Jorge, da Rede Globo. A atriz já havia sido diagnosticada com mal de Parkinson há alguns anos. Desde setembro, permanecia em internação domiciliar em decorrência da saúde frágil. A carreira de Eva Todor começou no teatro na década de 1930. Nos anos 60, estreou no cinema e na televisão. A partir daí, foi presença constante em diversas telenovelas, como em O Cravo e a Rosa, quando viveu a vilã engraçada Josefa, mãe de Dinorá, interpretada por Maria Padilha. O Batista tem outra família. Outra família. Filhos até. Mas com a lavadeira. Deus, mas que segredo mais agradável de se saber. Como é que você soube? Eu pus o Cornélio contra a parede e ele me contou tudo. O Cornélio sabia desse segredo? Que bandido, você devia brigar com ele. Você deve fazer uma guerra. Onde é que já se viu? Fazer o segredo de uma história tão deslumbrante como essa e não contar. Como você não sabe como são os homens? Vivem se protegendo uns aos outros. Eva Todor era húngara. Ela veio para o Brasil ainda criança. A família fugiu da Europa pós Primeira Guerra Mundial. A atriz era viúva e sem filhos. O corpo de Eva Todor vai ser cremado. A cerimônia ainda não tem data e local definidos. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Três horas e 35 minutos. Agradecendo ao Miranda Táxi, 997-299608. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp e o Miranda agenda sua viagem para qualquer ponto do Brasil. Você apenas tome cuidado de fazer isso com 24 horas de antecedência. Vamos falar o telefone dele novamente, 997-299608. Também conosco, nós temos ali, aqui conosco, além da Farmagrid, a Clínica de Vacinas do Largo São Benedito, nós temos a UDI Ressonância Magnética, que é no quarteirão da Santa Casa, com Mato Grosso, número 800-3732-3264. Você pode marcar aí a sua ressonância, que é feita com toda a segurança, toda a qualidade. NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, 3732-1779, 997-611501. O Nelson atende 24 horas. Mandar um abraço para o Jefferson dos Santos, para a Marisa Dickler, que fez aniversário esse final de semana, né, Marisa? Parabéns aí pela passagem do seu aniversário, né, sua data natalícia. Renatinha Barros, a Maria Isabel, Eliana Jolie, também o Alberto Santos faz também acessou a nossa página aí. Muito obrigado. Tem mais amigos que aos poucos a gente vai mandando um abraço aí. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes dos jornais impressos para a gente ver as últimas novidades. Aliás, tem aqui o estado de ontem, o jornal Estado de ontem, os melhores de 2017. E o Corinthians indicou aí boa parte dos melhores, dos destaques aí do Brasileirão. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha para dizer a seleção. Será que tem alguém do Palmeiras, doutor Neto? O Dudu? Dudu acho que deve estar, né? Pode ser, né? Tucanos apelam por reforma e Alckmin faz aceno a Temer. Eles logo vão se encontrar mais lá adiante, com certeza. Houve muita confusão aí, inclusive o pessoal partiu para as vias de fato nessa convenção do PSDB, que acabou referendando Geraldo Alckmin
que eu vi uma matéria, aliás, uma postagem nesse final de semana, parece que foi em Jundiaí, esse foi ovacionado, viu, Tomara? Recebeu vários ovos, foi bastante ovacionado. O pessoal descontente, a questão da política de educação, política de segurança, realmente não é exemplo para o país, o que se pratica aqui em São Paulo. Inclusive, ficou como presidente, e me parece que vice-presidente ficou o Beto Richa. Aliás, ambos não são exatamente bem vistos pelos professores, pela educação. A gente lembra aquela violenta repressão que teve em Curitiba, mostrando aí que o Beto Richa realmente adotou medidas extremamente drásticas para conter a manifestação pacífica dos professores. São exatamente 13 horas e 38 minutos. O jornal de hoje, o Jornal Estado de São Paulo, nós temos aqui: plano de Alckmin para a Previdência divide PSDB. Parece que o Estadão já lançou seu próprio candidato, hein, Donella? Toda a página aqui está falando. Bancada na Câmara resiste à ideia do novo presidente do partido de obrigar parlamentares a apoiar a reforma. Alckmin está dizendo que está querendo fechar a questão aí para votar em favor da Previdência do governo Temer. Como eu disse, eles logo chegam mais adiante, os caminhos parece que se cruzam. Palestina ataca israelense a faca, é uma das manchetes também do Jornal Estado de São Paulo de hoje. O que mais que eu tenho aqui? Mercosul e da União Europeia ficam sem acordo. Conflitos internos foram superados. Uma entrevista aí do Abílio Diniz, empresário, ao Jornal Estado de São Paulo, na edição de hoje. São informações que nós temos, poucas informações hoje, na verdade, nos jornais impressos. Vamos dar uma olhadinha também no jornal UOL da internet. Risco de morte para jovens negros é quase 3 vezes maior que para brancos. Isso é uma constatação da Unesco nesse trabalho mostrando a realidade brasileira. Um abraço para a Giovana Ronve e a Cleusa Roberto, que também acessaram a nossa página aí. Esse estudo, portanto, mostra aí o risco que os jovens negros vivem, principalmente nas áreas periféricas das grandes, pequenas e também agora chegando nas médias cidades. O Ministério Público vê quadrilha entre Flamengo e torcida rubro-negra. Ingressos para organizadas. Delegada cita reunião para afirmar envolvimento do dirigente do clube. Polícia liga presidente do Fluminense a esquema e assessor do Fluminense é preso em operação. Já mostramos uma matéria gravada com esse teor. New York, ou Nova York, confirma tentativa de atentado em terminal. 4 pessoas ficaram feridas. Bomba explodiu em grande ponto de transporte em Manhattan. Aliás, tinha gente transmitindo através das imagens do El País, através do Facebook, até agora há pouquinho. Abraço para o Flávio Zandoná, vereador conosco lá na Câmara. Não é, Flávio? Um abração aí. Pedido de indiciamento de Janot não é afronta ao Ministério Público Federal, diz Maron. Agora Maron vai ser o articulador do governo Temer, aquele que fez uma dancinha aí, né, quando tem a aprovação da reforma trabalhista aí. É isso aí. Relator de CPI mira contra ex-procurador-geral da República, que é Janot, por causa da denúncia contra Michel Temer. Alarcão Tuzin, também aí acessando a nossa página. Vamos a mais informações. Neymar versus CR7 e Messi vs Hazard. Que esperar das oitavas da Liga? Renato evita falar do Real Madrid e minimiza a ausência de Arthur. Vai ter o primeiro jogo amanhã, terça-feira. Vai pegar o Pachuca, né? Pachuca é do México. Vamos ver o que vai acontecer com o Grêmio. Com o Grêmio jogando lá na disputa do Campeonato Mundial. Outra informação esportiva aqui. Palmeiras se assusta com valores e impõe condições para Pablo. Para Pablo, que saiu do Corinthians e está pedindo 500 mil para ir para o Palmeiras. Eu achei que ele ia para o Flamengo, né? Pelo menos a informação que a gente tinha aí, né?
São 13 horas e 42 minutos. Mais informações aqui do site UOL. Com 102 denúncias por dia, pancadão se espalha por São Paulo. Fiscalização tem bate-boca e confrontos. A ação no Vila Olímpia não acaba com o fluxo. A União Europeia se nega a reconhecer Jerusalém como capital. Netanyahu pede que europeus sigam a posição de Trump pela paz. Quer dizer, não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, está havendo já mortes e confrontos lá no Oriente Médio. Putin ordena a retirada de parte das tropas russas da Síria há 2 anos no país. TV diz que netos de Edir Macedo foram adotados ilegalmente em Portugal e liga a Igreja Universal a sequestros. Coisa complicada, hein? Perillo propõe ter procurador sem concurso em Goiás. Ele promoveria 142 servidores sem concurso. Vai botar os amigos? Será que é isso? Estácio demitiu 1.200 professores. A organização de ensino Estácio de Sá. Corte em faculdade afetou a imagem das reformas, diz empresário. E está pegando mal. Tudo isso é em razão da reforma trabalhista aí, que está afetando muito escolas particulares, a questão dos grandes magazines, a questão dos restaurantes, né? E outras áreas aí, a gente já percebe certas ofertas de trabalho pagando por hora, chamado trabalho intermitente. Realmente muito preocupante isso. E o tal de Bitcoin, hein? O Bitcoin alcança $18 mil em sua estreia no mercado futuro. Eu vi um comentário hoje, na emissora de São Paulo, exatamente dizendo do risco do tal de Bitcoin. Tem muita gente que está investindo, não tem lastro nenhum, não tem segurança nenhuma, até compararam aí que parecia ser algo tipo pirâmide, né? Eu não sei, eu não entendo muito do Bitcoin. Você entende do Bitcoin, ou Tonelli? Não entende, né? Bitcoin é a moeda da internet. Tem gente ganhando dinheiro com isso, mas isso vai cair como um castelo de cartas, segundo esse comentário que a gente... Porque não tem milagre. Se não é de ganhar dinheiro com facilidade, não tem milagre, né? O que mais que eu tenho aqui? Briga entre casal de PMs termina com mulher morta em São Paulo. Filho de 10 anos viu crime. Que coisa, hein? Quantas tragédias contemporâneas no dia a dia aí. São 13h45. Vamos a duas matérias de saúde, viu, Tutonelli? Vamos lá, então. Questão da introdução de álcool precocemente na vida da criançada pode ter repercussões futuras, e homeopatia para plantas e para seres humanos. Vamos lá. Médico Repórter. A informação precisa de quem entende do assunto. 18 anos é a idade mínima, de acordo com a lei, para se consumir qualquer bebida alcoólica no Brasil. Diferentes legislações procuram proibir não só a comercialização do produto para crianças e adolescentes, como também a sua publicidade. No entanto, estudos apontam que a realidade é bem diferente. Levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental, em 2010, revelou, por exemplo, que 42% já haviam experimentado álcool e desses, 2,7% faziam uso com frequência. O estudo foi conduzido pelo CEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Já o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, conhecido como Projeto Érica, esse com dados de 2016, revelou que 24% dos adolescentes que assumiram beber o fizeram pela primeira vez aos 12 anos, e que as bebidas favoritas são os drinks à base de vodka, rum, tequila ou mesmo a cerveja. A professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do Departamento Científico da Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, Evelyn Eisenstein, disse que uma rápida observação em hospitais, principalmente aos finais de semana, mostra o crescente número de atendimentos relacionados ao álcool, como desmaio e coma alcoólico, que resultam até mesmo em traumatismo craniano. Ela destaca ainda o problema causado a órgãos como o fígado e principalmente ao cérebro. O dado mais importante é isso. A criança adolescente, né, e por isso nós estamos falando sobre idade precoce, está em pleno desenvolvimento
Einstein disse ainda ser bem-vindo o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Rio e que depende de sanção do governador Luiz Fernando Pezão, que torna obrigatória a notificação feita por hospitais e clínicas dos casos de embriaguez ou consumo de outras drogas envolvendo menores. Pelo texto, de autoria da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB, a unidade de saúde deverá comunicar não só aos pais, como também ao Conselho Tutelar e à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima. Com isso, será possível ter um recorte sobre a situação no Rio de Janeiro, explicou a parlamentar. O que é isso? Aonde está e de que forma utilizar os recursos públicos para que nós possamos ter políticas públicas realmente que atinjam a esses adolescentes, atinjam a essas crianças. Para Evelyn Eisenstein, um dos caminhos passa justamente por campanhas de conscientização sobre os malefícios do álcool para o organismo, a exemplo do que acontece com outra droga lícita, o cigarro. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Além de tratar seres humanos e animais, a homeopatia também passou a ser uma opção mais sustentável na agricultura, uma alternativa com menos impacto ao meio ambiente e à saúde humana em relação aos agrotóxicos e os pesticidas. Como defende a farmacêutica Elaine Batista, essas substâncias altamente diluídas, além de apresentar vantagens ambientais, têm se mostrado eficazes tanto para o tratamento como para o aumento da produtividade das plantas. Isso é super interessante também, tem crescido muito no Brasil, muitas universidades trabalhando, existem vários pesquisas em homeopatia em plantas. As plantas podem utilizar tanto para aumentar a imunidade do vegetal, quanto para deixar sementes mais fortes, quanto para melhorar a produção. Plantas medicinais que aumentam o termo de princípio ativo é utilizar a homeopatia. Por exemplo, na planta medicinal, chambage, pectorais, mostrou que aumentou em 70% isso de princípio ativo. Então, está sendo realmente um interesse econômico e ambiental muito grande, porque a homeopatia é uma técnica sustentável. Como explica a especialista em homeopatia e floralterapia, esse tipo de sistema terapêutico não deixa resíduos na planta e nem contamina o solo. Uma alternativa interessante para diversas formas de cultivo. Então, você pode dar desde para plantas que você usa em casa, de jardinagem, até suas hortaliças, até realmente plantações numa cultura, numa agricultura mesmo, de maior porte. Então, tudo muito utilizado por pequenos agricultores, porque é uma alternativa barata e sustentável. Elaine Batista é vice-presidente e coordenadora da Comissão de Homeopatia do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. É também membro do Grupo de Trabalho em Homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web, com informações de Minas Gerais, Denise Coelho. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 51 minutos. Abraço aí para quem eu não mandei abraço ainda. O pessoal que está acessando a nossa página, com o Jadir Batista, né, lá do Rio de Janeiro. O Júlio Goya também, acessando essa página. Thaís Campos. E a Thalita Cristina, viu, Thalita? Eu vou fazer uma pergunta médica aqui, depois eu vou responder para você, tá ok? E também o Ferrari Donária, sempre acompanhando o trabalho aqui da Cidadania FM. E além dos demais, que eu já mandei abraços aí. Eu falei no começo do programa sobre a seleção que foi escolhida, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui o Vanderlei dos Santos, com 58% de indicações, Fagner do Corinthians, 74%, Balbuena, também do Corinthians, 36%, Jeromel do Grêmio, com 42% de indicações, o Arthur do Grêmio, que também foi a revelação, com 73%, o Guilherme Arana, também do Corinthians, com 66%, na lateral esquerda. Depois temos aí o Luan, do Grêmio, 16%, o Bruno Silva, 11%, Jô, do Corinthians, 45%, Thiago Neves, do Cruzeiro, 25%, e Hernanes, do São Paulo, com 23%. Também indicaram aqui a seleção brasileira ideal, aí com várias porcentagens, né? Tem Neymar, Gabriel Jesus, William, Felipe Coutinho, Paulinho, Casemiro, Marcelo, do Real Madrid, Miranda, Marquinhos, Daniel Alves e Ederson.
são aí os nomes mais citados. Técnico esportivo, teve o Fábio Carilli com 65%, o melhor técnico do Corinthians. O melhor time foi o Grêmio, 50%. O Corinthians ficou em segundo, com 43%. O Arthur foi indicado a revelação com 54%. Temos também árbitro Anderson Daronco, melhor árbitro. Além de outros destaques, time internacional foi o Real Madrid, com 83% de indicação. O melhor jogador internacional, Cristiano Ronaldo, disparado com 79%. O Messi com 12%. O melhor técnico internacional, o Zinedine Zidane, com 26%. Depois o Pepe Guardiola com 23%. Algumas curiosidades sobre o esporte aí, nacional e internacional. O Júlio Goya mandando parabéns a nós, que ele está dizendo que gostou do programa, excelente programa, a gente agradece e todos os dias estamos aqui nesse horário, viu, Júlio? Contamos aí com a sua audiência, tanto no 104.9, no www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos para celular, para tablet, para computador, Radiosnet, Radios Garden e também o TuneIn. Tá ok? Nós temos ainda uma matéria a mais ainda para encerrar o programa, que é a História Hoje, que vai falar da criação do Fundo Internacional para as Crianças da ONU, foi no pós-guerra. Daqui a pouquinho a gente mostra aí para todos vocês. Só deixando um abraço para a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263. Temos a UDI, Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, e o Miranda Táxi, que atende pelo WhatsApp 997-29-9608. Também agradeço a Farmaguide, Rede Multidrogas e a Clínica de Vacinas do Largo São Benedito. Encerramos hoje, então, a partir de agora, com o História Hoje, produção da Rádio Nacional de Brasília e da EBC, um quadro bastante interessante. Hoje fala da criação do Unicef. Uma boa tarde a todos. Amanhã tem mais 60 minutos. Até lá. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. No dia 11 de dezembro de 1946, a ONU aprova a criação do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, organização destinada a prestar ajuda e apoio a crianças de países que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era promover a defesa dos direitos dessas crianças, doentes e com fome, que não tinham quem cuidasse delas. Por isso, quando foi criado, chamava-se Fundo Internacional de Emergências das Nações Unidas para a Infância. E entre 1947 e 1950, enviou para 12 países carregamentos de leite e outros itens de primeira necessidade. Em 1948, a agência colabora com a Cruz Vermelha de alguns países na luta internacional contra a tuberculose. Nesse ano surgem os primeiros comitês nacionais com o objetivo de recolher recursos a favor do órgão. O dinheiro da instituição vem de doações voluntárias de governos, de ONGs e de pessoas comuns. Em 1949, o desenho de uma criança tcheca enviado para agradecer ao fundo pelo apoio prestado à aldeia dela serve de inspiração para uma de suas campanhas mais famosas, a campanha de cartões de boas festas. Em 1950, passa a ser agência permanente da ONU, pois milhões de crianças de países pobres continuavam ameaçadas pela fome e pela doença. Em Minas Gerais, o órgão trabalha com os governos nacionais e organizações locais em programas de desenvolvimento a longo prazo nos setores da saúde, educação, nutrição, água e saneamento. A instituição também apoia projetos desenvolvidos por organizações não governamentais. São projetos de atendimento direto a jovens em todas as regiões do mundo, visando a solucionar os problemas dos menores. O Unicef é a única organização mundial que se dedica especificamente a crianças. Hoje está presente em 191 países. A sede do órgão fica em Nova York, nos Estados Unidos. Muitos famosos são embaixadores da boa vontade do Unicef, como a atriz Angelina Jolie, a cantora colombiana Shakira, o tenista suíço Roger Federer, o jogador britânico David Beckham. No Brasil, Renata Aragão, Daniela Mercury e Gisele Bündchen usam o prestígio que têm para divulgar as campanhas e para arrecadar fundos para o órgão. História Hoje
Locução José Carlos Andrade. Terminou já. A matéria terminou, as matérias terminaram. A gente agradece a todo mundo. E a Thalita Cristina eu vou responder em box para você, tá bom? Daqui a pouco. Tem um pouquinho de paciência. Boa tarde.